Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: as aflições que enfrentamos com o Senhor tornam-se o testemunho que ajuda os outros. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Os nossos sentimentos, eles são um reflexo do nosso pensamento. Mas nós não podemos escolher o que pensar, assim como nós não podemos escolher o que nós vamos sentir. Quando nós não temos discernimento do mundo espiritual, nós acabamos refém das coisas que nós sentimos. E quase sempre são coisas negativas. E na falta de sabedoria, nós queremos encontrar um culpado pelas coisas as quais nós sentimos. E também criamos um sentimento imaginário que se as coisas elas fossem do nosso jeito, aqueles sentimentos, eles não iriam existir. Só que tem um grande problema nisso. Os nossos sentimentos, eles não estão refletindo as nossas vontades ou os nossos desejos. Eles estão refletindo o mundo espiritual que existe à nossa volta. Então vamos imaginar uma situação. Nós podemos sentir tanto o frio quanto o calor que está no ambiente. Então os nossos sentimentos apenas refletem isso. Se nós estivéssemos num lugar que estivesse nevando e nós estivéssemos sem roupa, nós estaríamos sentindo uma dor tão grande, mas tão grande, que nós não iríamos suportar. Assim também, se nós estivermos num lugar muito quente, como um deserto, aquele calor ele ia estar castigando a gente. E você ia ficar desanimado, sem vontade de fazer nada, ia ficar suando, com sede. Diferente se você estivesse num ambiente onde a temperatura está amena, está gostoso. Então naquele lugar já não teria a dor do frio e nem o desconforto do calor. Mas por que nós podemos compreender que isso é causado pelo frio? Porque a ciência nos ensinou que existe a temperatura. Apesar de eu não poder ver, eu sei que existe uma força que está atuando sobre nós que eu posso sentir. E nós usamos essa força a nosso favor. Por exemplo, uma geladeira. Você quer conservar os alimentos, você coloca dentro desse lugar e eles vão durar por mais tempo. Quando você quer comer um alimento, você usa esse calor, esse fogo para poder fazer alguma coisa. Então nós aprendemos a usar a temperatura das coisas a nosso favor porque nós conseguimos entender ela. Mas você imagina alguém que não tivesse a compreensão sobre o que é a temperatura. Eles iam ficar sofrendo e passando as coisas sem entender como que afastaria aquele sentimento de desconforto. Agora vamos entrar no mundo espiritual. E se isso fosse também válido para ele? E se quando os espíritos malignos estiverem dentro de nós, eles colocam pensamentos dentro de nós, que nos deixam aflitos, que nos deixam tristes, que nos provocam medo, que cria ansiedade dentro de nós, que cria angústia? Todos esses sentimentos, eles não são físicos, eles são mentais. São coisas que dentro dos nossos pensamentos eles estão se formando e isso castiga o nosso corpo. Assim como o frio lá fora que nós podemos sentir castiga o nosso corpo. A ausência de Deus castiga o nosso corpo. E é diferente da temperatura amena de quando Jesus está junto de nós. Então será que se nós pudéssemos medir a carga espiritual que tem no ambiente, nós não iríamos chegar a essa conclusão de quem tem influenciado os seus pensamentos? Quem tem colocado esses pensamentos de suicídio dentro da tua cabeça? Quem tem colocado esses pensamentos recorrentes de coisas que você não quer fazer, mas você não consegue sair desse ciclo porque você não consegue se afastar, entre aspas, desse frio? Porque o frio só passa quando Jesus chega. Agora, uma pessoa que não tem costume de orar, uma pessoa que diz que acredita em Deus, mas não conhece a palavra de Deus,
Como que o frio pode deixar de machucar a vida dessa pessoa e os sentimentos? E se tiver frio lá fora, todo dia que a gente acordar vai continuar sentindo frio. Isso não é o estágio que passa. Ah, então se eu te der 1 milhão e você estiver lá no gelo, vai mudar o teu sentimento? Não, você vai continuar sentindo frio. A gente pode se distrair, vou pensar em outra coisa, vou fazer alguma coisa para tentar me esquentar, mas a hora que você parar de fazer, volta tudo de novo. E a nossa vida e os nossos sentimentos são assim. Por isso que a palavra ela nos ensina a orar continuamente, para que esse frio, para que esse inverno, para que essa escuridão, ela não chegue até nós. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 1, versículo 4, 6 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Se sofremos, é para que vocês recebam a ajuda e a salvação. Se somos ajudados, então vocês também são ajudados e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Nós nos sentimos como condenado à morte. Então Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele está usando um termo aqui que é aflição. A aflição ela é um sentimento que ela não tem lastro na realidade. Não é alguma coisa que está no meu corpo, não é alguma coisa que está acontecendo, isso só existe dentro dos meus pensamentos. É uma preocupação, é um sentimento de desespero, e isso começa a somatizar no meu corpo, com insônia, com descompensação alimentar, com falta de confiança nas coisas que faz, com dependência emocional. Então só de eu pensar essas coisas, elas ficam o tempo todo machucando o meu coração. E olha que Paulo ele está dizendo, olha, eu já passei por esse processo. Então isso é uma verdade. Todos nós, na carne, vamos continuar sentindo o peso do pecado atuando. E o pecado é a desobediência a Deus. E se Deus está longe de nós, algum espírito tem que estar perto. Não tem como a gente ser luz e escuridão ao mesmo tempo. Não existe o neutro. Eu sempre repito a mesma coisa. Eu não sei se você consegue entender. Se você estiver no meio da geleira, não tem um lugar onde você vai poder deixar de sentir. Porque se você não tiver uma roupa, se você não tiver algo que te proteja, se você ficar exposto ao tempo, aquilo vai continuar. Por isso que a gente usa a analogia que a Bíblia nos ensina, que o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Então entra nesse cenário onde você está lá, peladão, no meio do gelo. E aí vem o Senhor como um refúgio, como uma fortaleza, como uma armadura, como algo que vem para te proteger do frio, para te proteger desses pensamentos, para tirar esses sentimentos ruins de dentro de você. Então quando eu vou lá e tomo um remédio, um ansiolítico, alguma coisa dessas maluquices aí que os médicos costumam receitar, para que ele serve? Para fazer de conta que o frio não existe. O frio continua lá? Continua. Você olha a pele da pessoa tá roxa, você olha o comportamento aquele de ficar tremendo, encolhido, tá tudo lá. E você acha que uma pessoa que ela viveu a vida inteira no frio, com aquilo sobrecarregando, ela vai ter vontade de fazer alguma coisa? Ela vai ter disposição? Você acha que ela vai conseguir se alimentar de forma adequada? Então isso vai acabar refletindo na onde? Na alimentação, vai acabar refletindo na nutrição dessa pessoa. Por isso que a pessoa ela vai no psiquiatra, ele começa a dar B12, ele começa a dar vitamina, e aí fala, melhorei. Claro, você colocou o mínimo para o seu corpo começar a viver. Isso não é melhorar. Você dá o mínimo necessário para que algo seja certo, não é melhora. Melhorar é estar além do que você sempre foi, não voltar a ser o mesmo, que é o que o psicólogo propõe. Você senta lá, conta suas mazelas, encontra um culpado, mas não entende o que é o frio, que é a opressão, que é aquele sentimento onde o ambiente está te carregando. Quando a gente fica num ambiente que está muito frio, cara, chega a doer, você fica cansado de ficar batendo dente, de ficar comprimido, de ficar tentando passar. Não tem como você viver bem em nenhum lugar desse. E todos nós passamos por isso. Quando você pega o meu livro, qual é o nome do livro? O Diário dos Sentimentos. Como eu era inocente e não entendia a razão desse nome.
Porque eu relatava todos os sentimentos do diabo perto de mim. Eu não acreditava em Deus, então quem estaria perto de mim? Mas quando você lê o livro, você percebe que existem momentos que eu falo de Deus, mesmo sem acreditar em Deus. Por quê? Porque existiam momentos que o Senhor ele vinha para perto de mim, pela sua misericórdia. E eu podia sentir bons sentimentos. E naqueles momentos, enquanto eu escrevia, eu relatava esse sentimento. Mas na maior parte do tempo que eu buscava os meus interesses, ou eu me vitimizava, ou eu colocava a culpa em alguém, era o diabo que jogava assim como frio perto de mim e ficava. Se a gente olha aquele filme, O Sexto Sentido, quando o menininho tá lá, eu vejo gente morta, eu não vou saber imitar, mas eu gostaria. Mas você vê que ele sente frio, então tá sempre ligado à presença espiritual, a ambientes gelados, a coisas nesse sentido. A analogia é exatamente a mesma. A mesma. Só que nós não temos tempo, entre aspas, para acreditar nesse mundo. Se você estiver correndo ou não estiver correndo, se você ir para fora e tiver frio, o frio vai estar lá te esperando. A gente não escolhe. O que a gente sente, a gente não escolhe. A temperatura que está lá fora, a gente não escolhe. Eu posso me abrigar dentro de um lugar, mas se eu quiser sair para fora, o frio ele vai me pegar. Então nós aprendemos com a nossa própria aflição a entender a importância da oração, a importância de Jesus Cristo, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de Jesus poder participar da minha vida. Então, por que eu posso ajudar as pessoas hoje? Porque a Bíblia me ensinou a reconhecer a minha aflição, a reconhecer o frio, a minha escuridão. E através do nosso testemunho, ele ajuda outras pessoas. E é exatamente o que a palavra diz. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Então o Evangelho, através do nosso testemunho e da superação disso. Porque não adianta eu ficar pregando que Deus fez algo para a minha vida, quando a minha vida ela continua a mesma. Se eu vivo nesses momentos de luz e escuridão o tempo inteiro, não tem nada para contar, ou apenas uma conversão que aconteceu lá em 1900 e bolinha, não tem frutos. Não tem frutos. Eu entreguei minha vida para Jesus, e agora eu sigo a igreja. Não tem nenhum fruto. Não tem uma conversão, não ajudou ninguém, a aflição dele não passou nada e não fez nada. O nosso testemunho é instrumento na nossa mão, porque as pessoas que nos conhecem, eles vão ver a nossa vida. Agora, se as pessoas de fora do mundo não conseguem enxergar Cristo na minha vida, é porque Cristo, ele não está. Porque existe diferença entre as trevas e a luz. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, aquilo que nós recebemos de Deus é o que nós damos para as outras pessoas. Quer um exemplo disso? Se você pegar alguma pessoa, ou teu filho, ou tua esposa, alguém que está morrendo de frio, você dá um abraço naquela pessoa e você está quentinho. Aquele desconforto do gelado que a pessoa estava sentindo vem para você e o calor do teu corpo vai para ela. Então existe uma troca nisso. E conforme o tempo vai passando e vocês permanecem ali abraçados, o calor do corpo vai se equilibrando e já não existe mais aquele sentimento de desconforto. Vai chegar um ponto que o calor que vocês produzirem vão acabar incomodando. Então aqui fica uma lição também. Quando nós vamos evangelizar as pessoas que elas estão no frio, elas vão consumir a nossa temperatura. Por isso que nós temos que ler ainda mais a Bíblia, ouvir mais os devocionais, entregar ainda mais para Deus o nosso pecado e aquilo que nos separa dele. Porque senão nós vamos tentar aquecer outras pessoas, nós vamos acabar morrendo de frio junto com elas, porque não temos calor suficiente nem para nós e nem para eles. Então nós, enquanto mensageiros de Deus, nós temos que estar com a nossa carga espiritual muito alta. E para isso ser uma verdade, eu preciso primeiro terminar a minha conversão. Criar uma rotina de leitura da palavra de Deus. Porque senão eu começo a andar no caminho e já quero ajudar todo mundo. E é a forma que o diabo engana a gente, achando que a capacidade está em nós porque começou a dar certo. E aí a gente abandona o começo, o princípio de tudo, as coisas que são elementares, e sai se aventurando, tentando ajudar os outros sozinho. Chega lá fora, o frio pega os dois, o sentimento pega os dois, aí vem frustração, desilusão e tudo aquilo. Você começa a questionar e acabou, pronto. Frio novamente. Voltamos ao mesmo lugar. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Então, tudo que nós passamos na nossa vida, os piores momentos,
que nós enfrentamos ao lado de Deus, no final acaba se traduzindo como a ajuda de outras pessoas. Porque graças a Deus um dia eu tive depressão, graças a Deus um dia eu fui ateu, graças a Deus um dia eu sofri, quis tirar a própria vida e vivi tamanha escuridão durante muito tempo, desde criança até a adolescência. Graças a Deus esse testemunho pôde me entender e me valorizar o valor do calor, entender que existe uma temperatura agradável ao lado de Cristo, que a minha vida não precisava ser daquele jeito, que nós tínhamos uma palavra de Deus que podia nos conduzir, que nós não dependíamos da igreja, da humanidade, da religiosidade, mas da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do calor de Deus, do fogo do Senhor. É disso que nós precisamos. De mais nada, é só disso. E fazer aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do coração. Então, se somos ajudados, em vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Então as mesmas coisas que vocês estão passando hoje de repente, nós passamos. Será que existe alguém que pode negar o frio? Que pode estar lá no meio do gelo e não sentir o frio? Não pode. Ah, mas tem um homem que ele fica, tem um homem só. De resto não conheço mais nenhum. Então nós nunca podemos nos basear pela exceção, porque a exceção se torna uma desculpa. E se eu crio uma desculpa sobre algo que é de Deus, é como se eu estivesse dizendo que Deus é mentiroso. Então olha como esse processo que nós passamos vai acabar gerando vida para outras pessoas. Deus, ele nunca desperdiça o sofrimento. Então olha que através do nosso sofrimento, nós podemos reconhecer o tamanho da graça e da glória de Deus. Porque se eu continuo sofrendo e continuo tendo aflição pelas mesmas coisas, é porque eu não consegui aceitar e não entreguei ao Senhor. Hoje o que nós mais encontramos são pessoas que estão feridas pelo amor. Só que esse amor não é o amor de Deus, é o amor do diabo. Porque o amor que Deus propõe, ele não diz sobre sofrimento, mas é sobre graça, misericórdia e perdão. Então quando nós aprendemos a amar da forma que o Senhor nos ensina, todos esses sentimentos, ou esses pensamentos, ou esse frio, ele sai. Eu já não tenho mais aflição, eu já não sinto mais angústia, eu já não fico mais preocupado com o futuro. Eu já não tenho mais aquela necessidade de querer saber das coisas, nem de agradar as pessoas, nem de querer ficar imaginando. Por quê? Porque eu estou me preparando para viver a eternidade. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Quantas vezes a gente já não sentiu isso longe de Deus? Ah, minha vida acabou. Ah, já não vai dar mais certo. Ah, eu prefiro morrer que continuar vivendo essa dor. Ah, eu não sei o que. Os mesmos sentimentos. Você está vendo que eles estavam relatando os mesmos sentimentos da ausência de Deus. Mas se eu não conheço a temperatura, se eu não sei o mundo espiritual, eu vou procurar uma pessoa. E aí ela vai me contar alguma coisa e eu vou tentar fazer da forma que ela faz, porque eu não suporto mais esse sentimento. Vai dar certo? Não. Por isso que a gente encontra pessoas letárgicas hoje em dia. Você olha no olho da pessoa, ela tá te vendo, porque eu sei que a bolinha dos olhos dela tá me vendo. Mas ela não tá me vendo. Ela tá vendo um outro mundo. Parece que ela tá olhando além. Não sei, ela tá indo, não sei pra onde. Vai dar certo? Então, dessa vida, já tanto faz tudo o que acontece, se vive, se não, se é, se não é, se deixou, se não deixou, se foi, se não foi, se tem, se não tem, se é, se não é. Cara, tudo isso se torna irrelevante, porque na presença de Deus o frio ele deixa de existir, os pensamentos contrários eles deixam de existir, e é por isso que nós procuramos a presença de Deus todos os dias, através da oração, através do louvor, através da palavra. Não tem jeito de você se afastar do frio desse jeito. Não tem jeito. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículo 8, 9, 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Tudo isso acontece para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso,
nunca ficamos desanimados. Embora o nosso corpo tenha se ficado desgastado, para nós está se gerando uma glória ainda muito maior, uma glória eterna. Então, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele está de novo falando do quê? De sentimentos, da temperatura do ambiente, do frio, dos extremos, de como é viver longe de Deus, ou de como é enquanto nós estamos nos convertendo. Então, todas as vezes que nós voltarmos os nossos pensamentos a crenças do passado, a coisas que no passado nos escravizavam, e querendo questionar, e querendo colocar em oração, e querendo que Deus faça a nossa vontade, sem que nós precisamos aceitar a vontade de Deus, nós vamos continuar sentindo, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Então Paulo, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio da opressão do ambiente, mesmo no meio do frio, ele não se deixou abater, ele não perdeu a esperança que Deus pudesse mudar. É nesses momentos que nós devemos amplificar a oração. Na verdade, quando nós estamos firmes na rocha, quando nós construímos a nossa casa sobre o alicerce que é o Senhor, nós conseguimos passar por essas aflições, dando glória a Deus, deixando que isso não toque o nosso coração. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Então, às vezes, você pode oscilar em querer acreditar no que Deus fala, ou querer misturar aquilo. Pode. Então, olha que toda vez que a gente discorda de Deus, que a gente não consegue aceitar, ou que a gente não consegue obedecer, vai oscilar o nosso sentimento. Ele falou, cara, às vezes eu fico aflito, mas eu estou tranquilo, porque eu sei quem está me respaldando, eu sei quem é a minha fortaleza. Em alguns momentos, eu posso ter dúvidas, será que esse é o caminho? Será que isso é o certo? Será que isso é a vontade de Deus? Tudo bem, mas eu não vou ficar desesperado se lá na frente não for, porque a minha vida, ela já não depende de acontecer só o que eu quero, mas de acontecer o que Deus quer. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Então, ao invés dele olhar para o que ele está sentindo, ele está olhando para as promessas. Então, eu não preciso agradar o mundo inteiro, eu não preciso agradar a minha família, eu não preciso esperar que as pessoas elas sejam generosas, eu não preciso esperar nada de ninguém. Se eu tiver que esperar alguma coisa de alguém, você sabe o que eu espero? O mal. Porque se o bem tivesse em nós, Deus não pedia para a gente amar como um mandamento. Nós somos o diabo. Pessoas sem Deus são o diabo. Você olha as pessoas tratando o seu próprio corpo, algo que é dele, algo que coloca uma carga em cima dele todos os dias, e ele come feito, vou tentar não maneirar, mas você sabe, como se aquilo fosse o prazer e a vida dele dependesse daquilo. E quando senta, fala, e da boca dele o inferno se levanta. E quando pensa, só pensa besteira. Ai, tô ansioso. Ai, tô não sei o quê. Ai, tô não sei onde. É inverno, inferno. O inferno já tá aqui. Enquanto você não ora, enquanto você não se ajoelha, enquanto você não se arrepende. É quando o diabo escuta no ambiente o nome de Jesus Cristo, como nós falamos, Jesus Cristo é o Senhor. E quem diz isso? Quem está com o Espírito Santo. Que ele falou, opa, aqui eu não vou ficar. Aqui o fogo vai me queimar, aqui eu não vou consumir. Quantas vezes Jesus não estava passando por um lugar e os demônios ficavam lá oriçados por ele estar ali perto. E o demônio sabia que ele era o Filho de Deus e sabia o poder que ele tinha. Então nós precisamos entender exatamente isso. Nós temos um termômetro dentro de nós que são os nossos sentimentos. E se os seus sentimentos estão acusando coisas negativas, existem espíritos que não são do Senhor perto de você. Ou você obedece o que esses espíritos colocam nos teus pensamentos, e ele sempre vai te jogar no pecado. E o salário do pecado é a morte. E é por isso que as pessoas elas se drogam, por isso que elas bebem, por isso que elas vivem à base de remédio, por isso que elas vivem se humilhando para as pessoas. Nós falamos sobre nós sermos o pó quando nós nascemos e nos tornarmos seres espirituais. E quando nós somos sal, nós somos o sal para a humanidade. Mas quando nós não estamos servindo a Deus, nós vamos ser jogados fora, nós vamos ser descartados, nós vamos ser pisados. Esse é o padrão do mundo. Você quer esperar o que de quem? Não dá para esperar nada de ninguém. Tudo isso acontece para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas.
Então tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós sentimos é para nos guiar e para a gente conseguir comparar com os sentimentos de Deus. Então cada vez que algo aparece perto de nós, nós podemos ver quanto mais ainda é a glória e a graça de Deus. Porque fala que aonde o pecado abundou, ou aonde teve grande pecado, ou teve grande coisa, a misericórdia de Deus naquele lugar foi ainda maior. Então, não importa o que eu tenho sentido, o importante é que Deus pode mudar todos esses sentimentos e cada vez nós vamos alcançar um número maior de pessoas através do nosso testemunho, desde que o meu testemunho esteja alinhado com a palavra de Deus e não com as minhas boas vontades, e que eu não use o meu testemunho para me vitimizar, para me fazer de coitado ou para parecer de boa pessoa. Cada vez mais um número maior de pessoas e essas façam oração de agradecimento para a glória de Deus. Então quando nós passamos na dificuldade, o Senhor nos liberta, cada vez mais nós oramos. Então olha como isso é um ciclo. Eu estava aflito, comecei a orar, passou. A palavra ela deixa muito clara. Então nós não devemos orar somente quando algo ruim acontece, porque eu vou ficar nesse momento de frio, normal, frio, normal. Por que não viver a normalidade? Por que não buscar Deus todos os dias? Por que não ler a palavra todos os dias? Por que não me arrepender dos meus pecados? Por que não entregar para Satanás as pessoas que não pertencem a Deus? E é isso. O que Jesus falava? Ó, se vocês entrarem numa casa e deixar minha saudação, que a paz esteja com você, e eles não receberem a saudação, retira a saudação da casa e sacode a poeira das sandálias. E nós temos que aprender a sacudir a poeira. Nós temos que deixar os que querem serem pó, viverem no pó. E deixar eles viver a parábola do administrador, seu tolo. E acabou. Então eu não tenho mais que ficar me preocupando com as pessoas. Eu vou ter que viver num ambiente onde essas pessoas vão estar? É claro. Mas aí eu decido se a minha carga espiritual é a carga deles. Eu prefiro estar tomado por Deus e o diabo fugir para longe de mim. E a palavra diz isto. Resistam ao mal e o mal fugirá de vocês. Façam a oração, coloque o seu coração no lugar certo. E o fim da passagem, por isso nunca ficamos desanimados. Então onde tiver a presença de Deus não tem desânimo, tem liberdade. Onde tiver a presença de Deus tem a certeza de um futuro, de uma esperança, de uma eternidade. Então não importa o que acontecer. Aqui chega o ponto central da mensagem. Não importa o que acontecer. Cada aflição que eu passei, eu suportei. Graças a quem? A mim? Não, a Deus. Eu não recorri às pessoas para reclamar. Eu não precisei que nada precisasse acontecer, apenas que Deus precisasse estar lá. Porque o Senhor é o suficiente, Jesus Cristo basta. Eu não preciso complementar a minha fé com novena, eu não preciso complementar a minha fé com peregrinação, com quaresma e com coisa, com nada, porque aqui não tem inverno, aqui não tem inferno, aqui é a palavra de Deus, aqui é o Senhor, aqui é Jesus Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei o que eu vou fazer, eu sei que eu me posicionei. E assim nós tentamos, através de tudo que nós passamos, criar um caminho. Eu duvido que você tenha ouvido uma pregação dessa dentro de uma igreja. Mas duvido. O máximo que você escuta dentro de uma igreja é meia dúzia de palavras que você quer ouvir. Porque quando ele te convence que você precisa de Deus, ele te convence também que você precisa pagar para estar perto de Deus. É controle. No fim, tudo é controle e vaidade. O evangelho por amor é só na Bíblia e é só através de Jesus Cristo, porque aqui nós não recebemos um centavo. Aqui o nosso interesse nunca foi e nunca será a glória desse mundo, mas que Jesus ele possa espantar de você esse inverno, tirar de você toda essa tristeza, essa aflição, essa angústia, essa amargura, assim como ele fez na minha vida, assim como ele fez na vida de diversas pessoas que já testemunharam para mim. Assim como temos inimigos, temos, mas nunca nos falta um amigo. Nunca, nunca. Deus nunca nos abandonou. E vai chegar um dia que você vai ser, ao invés de inimigo, amigo de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que toda aflição, toda angústia, todo sentimento ruim, ele saia de perto de você e que através desse momento de conversão, desse momento de desespero, de escuridão, a luz de Cristo ela brilha em você. Lembra sempre que
Quem precisa se arrepender é você. O pecador somos nós. Enquanto você continuar procurando um culpado, você vai estar condenando a si mesmo. Porque a mesma graça que nós recebemos, nós vamos ter que dar para as pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.